Então, o presidente americano Donald Trump e toda a sua equipe partiram da China. E para entender o nível de confiança entre os Estados Unidos e a China, é importante destacar que o Serviço Secreto dos Estados Unidos obrigou toda a equipe de Donald Trump a jogar fora absolutamente todos os presentes recebidos do lado chinês. Mesmo assim, 2 dias de negociações, 17 CEOs das maiores empresas americanas na delegação de Donald Trump. E mesmo assim, alguns acordos comerciais foram fechados. E surgiram declarações conjuntas de Donald Trump e Xi Jinping sobre a guerra com o Irã, sobre a Ucrânia e sobre Taiwan. Embora, claro, também haja notícias estranhas, como por exemplo o fechamento de acordos comerciais, porque algumas empresas claramente se beneficiaram disso, enquanto outras, apesar de o acordo ter sido concluído. De repente perderam suas posições no mercado de ações. Enfim, vou contar tudo isso neste episódio. Neste episódio, vamos analisar os resultados da visita de Donald Trump à China, ponto por ponto da pauta. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like no episódio e, por favor, escreva qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o conteúdo no YouTube. Ficarei muito grato, pois mais espectadores poderão assistir aos episódios. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Então, vamos começar com aquela cena que diz mais do que qualquer declaração oficial. Então, na sexta-feira, Donald Trump e Xi Jinping fizeram um passeio pelos jardins do complexo governamental Zhongnanhai. Essa é a residência secreta da liderança do Partido Comunista Chinês, onde praticamente não se permite a entrada de estrangeiros. Então Trump caminhava junto com Xi Jinping por esse jardim, olhava as flores e de repente disse, e eu cito literalmente, as rosas mais bonitas que alguém já viu na vida. Xi Jinping sorriu e prometeu enviar a ele sementes dessas rosas. Isso não é uma metáfora, é literalmente como terminaram os 2 dias da histórica cúpula entre as duas superpotências. São sementes de rosas. E também teve uma pergunta do Donald Trump para Xi Jinping. Ele já levou outros presidentes a esse jardim ou Donald Trump foi o primeiro? Xi Jinping sorriu novamente e respondeu, não, Donald Trump, você é o primeiro. A principal conclusão dessa viagem pode ser a seguinte: a cordialidade pública e demonstrativa dos últimos 2 dias escondia uma realidade teimosa. Quase todas as forças que influenciam as relações entre Estados Unidos e China as empurram para lados opostos. Trump fez uma viagem. Trump não tem laços estreitos com a China. Após uma década de desacoplamento econômico e tecnológico, que ele mesmo em grande parte iniciou durante seu primeiro mandato presidencial. Agora, os resultados concretos ou a ausência deles. Então, comércio. Donald Trump declarou o seguinte aos jornalistas após a visita. Nós fechamos acordos comerciais fantásticos. E aqui, por exemplo, a CNN, em uma matéria sobre os resultados da cúpula, escreve o seguinte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou Pequim sem quaisquer sinais imediatos de que os Estados Unidos e a China resolveram questões-chave que envenenam as relações instáveis. O que exatamente aconteceu aqui? A China concordou em comprar nada menos que 200 aviões da Boeing. Sim, 200 aviões da Boeing. Parece uma vitória. Imagine, 200 aviões, um acordo desse tamanho é realmente enorme. Mas aqui tem um detalhe importante, porque o mercado esperava não 200, mas 500 aviões. Esses números foram debatidos na preparação da cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping. Mas os americanos conseguiram um contrato para 200 aviões em vez de 500. De repente, após o anúncio, as ações da Boeing caíram 4% em vez de subir. Esse foi o resultado de um negócio que parecia ser o maior de todos. O segundo resultado concreto são as placas de vídeo. Os Estados Unidos aceitaram fornecer à China placas potentes da Nvidia. Essa foi uma resposta direta às restrições de exportação de semicondutores para a China, que duraram anos. Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, não estava na delegação junto com Trump por acaso. Essa é uma vitória pessoal dele, concreta e mensurável. Mas, ao mesmo tempo, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse apenas que, abre aspas, os Estados Unidos esperam um aumento nas compras chinesas, sem números ou datas. No fim, as posições dos dois lados divergem muito. Trump enfatizava resultados rápidos e acordos concretos. Enquanto isso, Xi Jinping falava sobre a estabilização de longo prazo das relações. Esse é um clássico descompasso entre duas pessoas que estão falando de coisas diferentes, mas chamam tudo de negociações. Mas os objetivos de cada um são completamente diferentes.
Trump queria anunciar uma vitória antes das eleições de novembro para o Congresso. Xi Jinping queria apenas consolidar a posição da China como principal plataforma de negociações e convidar Vladimir Putin para visitá-lo em 5 dias, o que, aliás, Xi Jinping já fez. 5 dias se passam e Putin já estará com Xi Jinping, ouvindo e recebendo algumas orientações. Aliás, Xi Jinping declarou que os Estados Unidos estão em decadência. E Donald Trump já se apressou em minimizar isso, afirmando que Xi Jinping não falou sobre a decadência dos Estados Unidos diretamente na cara do presidente americano, mas supostamente estava se referindo a Joe Biden. Segundo ele, Xi Jinping disse que a América estava em decadência sob Joe Biden, mas que sob Trump ela prosperava. Vou explicar o que foi dito. Logo no início do encontro, Xi Jinping disse a Trump que estávamos em situação muito perigosa. Quando um país está murchando, em declínio, em decadência, e outro país está apenas começando a florescer e prosperar. E essas são duas superpotências. Sempre existe o risco de que elas entrem em conflito. Ou seja, inevitavelmente acabarão se enfrentando em um conflito militar. Uma quer crescer, enquanto a outra não aceita sua decadência. Ele diz isso diretamente a Trump, que nega. Vocês entenderam errado, ele falava do Joe Biden, não de mim, não pensem isso. Vamos continuar. Irã. O Irã também foi discutido, concordaram que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto. Essa é a única declaração conjunta pública sobre o Irã. Não há compromissos concretos da China para pressionar Teherã. Washington destacou a semelhança de opiniões sobre a necessidade de estabilização. Reconheceu que nenhuma medida concreta foi acordada. Trump disse o seguinte aos jornalistas, cito, sim, discutimos isso. Esse é o conflito cuja resolução queremos ver. E só, quer dizer, queremos ver. Isso não é exatamente o mesmo que concordar em fazer algo. Ucrânia. A Ucrânia também foi um tema à parte nas negociações. Por mais estranho que pareça, Trump confirmou que o tema da guerra desses russos selvagens e sujos contra a Ucrânia realmente foi levantado em Pequim na cúpula. Agora segue a citação. Sim, nós discutimos isso. Esse é o conflito cuja resolução queremos ver. Como você pode ver, de novo, queremos ver. É basicamente a mesma coisa. E ambas as partes querem o fim da guerra, declarou Trump. Já o senador Lindsey Graham afirmou que Xi Jinping pode acabar com a guerra na Ucrânia com um único telefonema. Está claro para onde. Ainda não houve ligação. Apenas o convite para Vladimir Putin ir a Pequim. Taiwan. E sobre Taiwan, Xi Jinping alertou sobre um possível conflito. Nós analisamos isso ontem. Resumindo, ele disse diretamente na cara do Trump que, se vocês tomarem uma posição errada sobre Taiwan, na nossa opinião, nós certamente entraremos em conflito com vocês, talvez até em uma guerra aberta. Antes de falar sobre Taiwan, pensem se realmente precisam de outra guerra agora com a China. Como resultado, no resumo oficial da Casa Branca, Taiwan nem sequer é mencionado. Isso significa que, de acordo com o protocolo diplomático, não foram alcançados acordos significativos. O lado americano destacou a ausência de novos compromissos. Ou seja, Xi Jinping falou, Trump ouviu e Taiwan continuou exatamente onde estava. Na prática, nada mudou, mas mesmo assim, Xi Jinping estava testando a aceitabilidade retórica desse tipo de declaração. Trump admitiu pela primeira vez ter discutido com Xi Jinping o fornecimento de armas americanas para Taiwan. Metais de terras raras. A questão dos elementos de terras raras também foi levantada, mas, segundo a Casa Branca, cito, as partes não anunciaram a prorrogação dos acordos. Quais acordos? Lembro que, como parte da trégua comercial no outono de 2025, a China assumiu o compromisso de não restringir o fornecimento de metais de terras raras. O prazo dessa trégua é até o final de 2026, por isso Trump partiu sem confirmação da prorrogação dessa trégua, e isso, claro, é um risco. E a China propôs uma nova definição das relações bilaterais. E Xi Jinping diz, vamos chamá-las de estabilidade estratégica construtiva. Parece bonito, é uma rejeição da velha retórica sobre a rivalidade estratégica. Parece bonito, mas é uma formulação que permite à China falar sobre cooperação e, ao mesmo tempo, fazer absolutamente tudo o que quiser. O que realmente aconteceu nesses 2 dias? Trump e Xi Jinping se encontraram pessoalmente pela primeira vez em muito tempo. Isso por si só é importante. As relações foram estabilizadas, mas estabilizadas por enquanto, ou seja, não há muitos detalhes concretos. Além disso, os chineses concordaram em comprar 200 aviões Boeing dos americanos e placas de vídeo NVIDIA para inteligência artificial. É justamente a abertura do mercado chinês às empresas americanas. Elon Musk também fazia parte da delegação. Ainda não se sabe o que ele negociou.
Agora, uma declaração conjunta sobre o Estreito de Hormuz, mas por enquanto é só um comunicado. Também temos um convite para Xi Jinping ir a Washington em 24 de setembro. E o que temos? Sementes de rosas que Xi Jinping deve enviar para Trump em Washington. No geral, a China claramente obteve mais do que os Estados Unidos da América com essa cúpula. Deixo reticências aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe um like se quiser. Apoie o trabalho deste canal no YouTube. Você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação. Ou com uma assinatura paga de apoio, pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuide-se. Tchau a todos.